Para quem está chegando hoje, o GP Vosia é o grupo de estudo, prática e pesquisa em voz do Instituto de Artes da Unesp. É um grupo que eu formei, constituí a partir de 2012, para estudar a voz nas suas diferentes manifestações. E o grupo, a gente se reúne presencialmente, mas em função da pandemia, nós passamos desde março, do dia 24, 25, a fazer as reuniões remotamente. E nesse perfil remoto, nós abrimos uma parte da reunião para pessoas que não são do grupo poderem participar, que geralmente nessas reuniões dessa parte aberta, a gente tem trazido convidados para falar algum tema relacionado à voz. Já tivemos aqui, por exemplo, a Sara Belo, que é uma atriz e cantora de Portugal, que falou sobre o seu trabalho de doutorado, recentemente defendido. Tivemos, semana retrasada, a Sheila e o Vlad, para falar sobre a questão de dicção do canto em português, etc. e tal, prosódia no canto. E então, a cada 15 dias tem um convidado para a palestra. E no dia que não tem palestra, a gente estuda, discute um texto que é lido previamente. Ultimamente, a gente tem conversado sobre textos, vídeos a respeito de voz, Covid e canto coral. A gente tem discutido sobre isso nos dias que não tem palestra. E a nossa reunião começa sempre, na medida do possível, com a leitura por um voluntário de um poema, de uma poesia. Então, eu queria saber se alguém trouxe ou tem aí um poema, uma poesia para ler. A Helena tinha me mandado um WhatsApp e falou assim: amanhã eu tenho um poema para ler, mas aí ela não chegou ainda na reunião. O metrô deve estar congestionado. Se ela chegar depois, ela lê. Mas alguém que está aqui tem algum poema, alguma poesia para ler para nós? Uma de cada vez, tá? Fábio, Oi, Silvia. eu estava lembrando de uma letra de um hino que é uma paráfrase do Salmo 142, do Werner Geyer, que fala sobre voz. Aí se puder ler, Claro, pode ler? pode É uma ler. paráfrase do Salmo 142, chama Como a minha voz clama ao Senhor. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende minha prece, estou muito abatido. Livrar-me vem do forte tentador. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo agora, ó vem livrar minha alma e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Obrigado, Silvia. Alguém mais gostaria de ler um poema? Eu até tinha. Oi, Fábio, Rony. eu tinha separado um pequeno. Eu tinha pensado num pequenininho aqui. Desde que você falou essa coisa do poema, lembrei de uma canção que Elisete Cardoso gravou, que chamava Faxineira das Canções. Assim como quem cuida de uma casa,
com capricho e com carinho, cuido bem da minha voz, que saia limpa e clara da garganta e voe sempre mais veloz. Lavando o coração de quem me escute, feito água cristalina, aliviando toda a dor, tornando mais bonita a vida rude, faxineira do amor. E assim esfrego o chão da minha alma, até vê-la mais brilhante do que sala de jantar, que é para bem receber os convidados que possam chegar. E quem me vê no palco tão serena, tão segura e poderosa, radiante de emoções, não pode adivinhar o meu trabalho, faxineira das canções. É uma poesia de Joyce Moreno. Olha, muito legal. E a Elisete Cardoso gravou uma canção com essa. Ela gravou essa música. De quem que é a composição, você sabe? Joyce Moreno, uma cantora Joyce, ela fez muito sucesso cantando bossa nova, daquela geração. Legal. Ela também gravou essa música. Depois ela vocês, Silvia e Rony, escrevam, por favor, aí no chat o que vocês, o título que vocês leram para a gente ter anotado, por favor. Olha, a Helena chegou aí. Helena, acabei de falar de você, que você tinha um poema para ler para nós. A Silvia já leu. Eu ainda tenho. O Rony já leu, então você, vai lá. Desculpe o atraso, a minha aula de canto atrasou, mas eu tô com ele aqui. É o soneto de separação do Vinícius de Moraes. Eu sei que ele é conhecido, mas ele tem um ritmo muito especial para mim, eu acho muito legal. Ele foi musicado também, né, pelo Tom Jobim. Mas eu vou lê-lo. Soneto de separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Obrigado, Helena. O ano passado, o Gabriel, esqueci o sobrenome dele, fez um arranjo para o Corão. Alvico, não é? Alvico, né? É isso, Felipe. Acho obrigado. que é. Um arranjo. O Maicon, o Felipe e o Maicon estavam, acho que, nessa disciplina, né? O Piles e o Maicon. Bom, alguém mais quer? Sim, bem bonito. Tem um poema? Eu também. Você tem, Maicon? Desculpa, eu não ouvi. Não, só estava comentando da peça, que era bem bonito o tá. arranjo que ele fez. Sim. Alguém mais tem algum poema para ler para nós? Bom, se não temos, então vamos ao assunto da palestra de hoje. Eu vou compartilhar com vocês a tela, tá? Do material que eu preparei. Eu vou pedir para vocês uma coisa, porque como a rede está muito instável, às vezes,
alguém me manda uma mensagem no WhatsApp se caso cair tudo, porque como eu estou com a coisa projetada, eu não vejo, não percebo se a rede caiu ou não. Segunda-feira, na reunião com os alunos, várias vezes a rede caía e eu não percebia que tinha caído. Aí o aluno mandava mensagem para mim. Então, vocês me dão um toque aí no WhatsApp, que eu estou com o celular aqui do lado também. Então, vamos lá. Vocês veem o arquivo Aquecimento e Técnica Vocal para Coro Adulto Amador, conceituação, objetivos e possibilidades de exercícios? Sim ou não? Sim. Ok. Então, eu trouxe essa palestra hoje sobre esse assunto porque é um assunto que eu gosto bastante, tenho estudado bastante já nos últimos 10, 15 anos, tenho me debruçado bastante sobre esse assunto, sobre técnica, aquecimento e técnica vocal para coro adulto amador. E não só me debruçado do ponto de vista da pesquisa de material, etc. e tal, mas também, ao mesmo tempo, aplicando aquilo que tenho estudado e levantado nos trabalhos corais onde eu realizo, sobretudo nos coros da universidade, nas disciplinas de coros onde eu trabalho, né? Então, a ideia geral é a gente, a partir de vários autores que eu tenho estudado ao longo desses anos todos, eu tenho chegado a algumas definições do que possa ser aquecimento e técnica vocal. Tenho pensado também como conectar esses dois momentos. E nesse caso, hoje, depois que eu falar essa questão conceitual, vou trazer alguns exercícios com diferentes objetivos para exemplificar essa questão. Eu vou falar primeiro e depois eu vou deixar aí uma meia hora para fazer perguntas. Então, a hora que eu acabar de explanar tudo, aí a gente pode fazer perguntas. Então, diante de todo o material que eu tenho levantado, o aquecimento vocal eu tenho conceituado como um momento para a gente estimular e observar a percepção de todos os mecanismos e sensações que estão presentes nesse processo fonoarticulatório no que se diz respeito à voz cantada. E é o momento de conscientizar os participantes do contexto coral de suas potencialidades e limites no uso da voz. Esse texto mais detalhado eu trago num artigo de 2016 que eu publiquei num congresso chamado Voz no Palco, em Lisboa. Depois, ao final do texto, vocês terão a referência bibliográfica e eu também posso compartilhar com vocês esse material. O aquecimento ele tem vários objetivos. Por exemplo, ativar e coordenar os músculos de dentro e de fora da laringe, coordenar e ativar também os músculos da respiração e os ressonadores, para que a gente possa produzir uma voz de forma adequada, sem esforço e sem sobrecarga. E ainda também o aquecimento quer trazer a voz para um momento de flexibilidade vocal. E o aquecimento, na minha concepção, e de muitos outros autores, é claro, trabalha para uma boa performance e para a manutenção da saúde vocal. O aquecimento ele tem várias etapas que eu considero que o aquecimento vocal ele começa pela ativação do corpo, ou seja, você precisa acordar o corpo, despertar o corpo. Por exemplo, alguns autores, em alguns textos, o uso da palavra relaxamento corporal pode trazer uma hipotonia corporal,
um, um, não deixar o corpo pronto. Então, vários autores têm trabalhado com os termos despertamento do corpo, ativação do corpo. A segunda etapa do aquecimento envolve exercícios para administração da respiração. A terceira, exercícios para trabalhar a ativação dos ressonadores e os vocalizes. E eu faço um parênteses aqui para falar desses vocalizes do aquecimento vocal, que são vocalizes mais simples. Eu, particularmente, uso vocalizes com desenhos melódicos simples, em grau conjunto, pensando que é um momento ainda que você está ativando essa musculatura, sobretudo a musculatura intrínseca da prega vocal, que faz a prega vocal alongar, encurtar, etc. e tal. Então, eu não sugiro nessa parte vocalizes muito puxados, com saltos, com melodias muito difíceis de os cantores memorizarem. Travou aqui só para mim ou para todo mundo travou? Para todos. Para todos. Acho que travou para todo mundo. Olá, pessoal. Faz quantas horas que caiu? Acho que uns 5 minutos, Fábio. Qual foi a última palavra que vocês ouviram? Fábio, você falou para não fazer a última coisa era não fazer melodias muito difíceis no vocalize para começar. Tá. Então, obrigado, Helena. Então, eu vou retomar. Só que ninguém me avisou que estava caindo. Só percebi quando eu falei, quando eu vi a câmera, que não funcionava, a câmera estava fora do ar. Então, vou entrar aqui, ó, na técnica vocal. Então, não fazer exercícios muito complicados no meu momento de aquecimento vocal, deixar isso para a técnica vocal. Onde o objetivo da técnica vocal é você trabalhar exercícios para desenvolvimento das habilidades musicais e vocais necessárias para o repertório que você está fazendo. Do que é composto o período de técnica vocal? Por exemplo, exercícios para ampliar a tessitura dos cantores, seja para a região grave ou agudo, vocalizes para trabalhar a transição de registro, trabalhar a transição da voz de peito para a voz de cabeça, do voz de peito para o misto, etc. e tal.
Exercício para conscientização da formação das vogais, para trabalhar afinação, unidade vocal, mistura, né? Exercícios para treinamento auditivo, por meio de exercícios, por exemplo, harmônicos. Logo depois a gente vai ver alguns exemplos desses exercícios. Exercícios para controle de dinâmica, exercícios para trabalhar diferentes articulações, né? E exercícios para a dicção, para trabalhar a precisão rítmica e a expressividade musical, né? Então, são algumas das partes que compõem, por exemplo, a técnica vocal. Quais são alguns aspectos que eu acho importante considerar quando se seleciona os vocalistas para a técnica vocal? É preciso pensar o seguinte: levar em conta os aspectos dos cantores para a seleção dos vocalistas. Como é que eles afinam, como é que é a missão, como é que eles lidam com a questão do registro vocal, como é a capacidade respiratória, né? Os exercícios devem ser interessantes, variados. A gente vai ver daqui a pouco um autor que eu trago que fala de aquecimento mental, que é você não ficar fazendo exercício só no quarto tom, no quinto tom, a pessoa já não está mais ali presente, né? Então, por exemplo, variar o modo do exercício, fazer em modo maior, modo menor, usar outras estruturas escalares de acordo com o que o repertório pede. A outra coisa é selecionar os vocalizes de acordo com as dificuldades técnicas e musicais presentes no repertório. Então, ou seja, o que os meus coralistas, cantores precisam e o que eu, então, posso levar de exercícios para ajudar. Travou para mim de novo. Nessas questões. Olhar para as obras que vão ser trabalhadas vai ser... Olá? Não, é que Voltou agora, Fábio. Fábio. Qual foi a última palavra ouvida? De repente... Acho que você pode pegar do item 4 aí. Hã? Pode pegar do item 4. Lembrar que para muitos... De repente, não mais que de repente, trava. Então, ó, cobrando aqui do item 4. Então, é interessante que, para muitos cantores, o seu momento de aquecimento de técnica vocal é o momento em que eles têm informação sobre técnica vocal. Então, esses conceitos de emissão, de respiração, ressonância, devem ser trabalhados com bastante clareza, porque é um momento, muitos cantores de coro amador não fazem aula de técnica vocal ou aula de canto. Então, esse momento de aquecimento de técnica vocal pode ser um momento também, e deve ser um momento para ser trabalhado esclarecimentos com relação a esses aspectos técnicos, né? Então, diante dessa explanação bem inicial teórica, eu tenho vários trabalhos escritos sobre essa questão teórica, mas agora eu quero me debruçar mais sobre alguns exemplos práticos. Então, vamos falar de algumas possibilidades de vocalizes para o trabalho de técnica vocal. Por exemplo, esse vocalize aqui eu criei num contexto quando eu queria me apresentar para as pessoas, né? Lá sol, eu sou Fábio, e você quem é? Se nós estivéssemos presencial, fazendo essa atividade presencialmente, eu iria propor para a gente cantar e se apresentar. Então, por exemplo, esse exercício trabalha o legato, trabalha a frase, trabalha o salto de quarta e trabalha a expressividade. E, geralmente, quando eu faço o exercício, eu faço ao piano. Fábio, parou.
acompanhamento. Esse vocalismo, apresentação, para conhecer. Alguém fala assim, quem é você? Ah, eu sou José. Se apresenta cantando, por exemplo. Agora, eu vou falar de uma série de exercícios extraídos desse manual do Klaus Heistman, Vocal Warm-Ups, que é um manual que eu utilizo bastante. Ele serve tanto para coro quanto para exercícios no solo. Na verdade, ele é um manual em alemão que foi traduzido para o inglês. Então, por exemplo, esse manual eu gosto muito porque ele traz exercícios, propostas de exercícios para cada situação. Por exemplo, um exercício para trabalhar o aquecimento vocal, começando aqui de Ré maior, indo até o Sol maior. Lá, blau, 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 tadam, blau, 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 blau. Um exercício para trabalhar relaxamento e abertura do trato vocal. Às vezes as pessoas têm tensão da mandíbula. Tem tensão da mandíbula. E aí, na hora de abrir a boca, não consegue abrir a boca para cantar. Então, por exemplo, esse exercício aqui. Blá, 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 tcharam. Blá, 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 tcharam. Blá, 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 blá. Ou com Gá. Gá, 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 tcharam. E assim por diante. Um outro exercício também que eu sugiro, obviamente, eu estou mostrando possibilidades, quero deixar alerta que não é para fazer tudo de uma só vez e tudo num ensaio só. Você precisa conhecer as possibilidades para quando for planejar o seu momento de aquecimento e técnica vocal, você sacar das possibilidades que você tem que vão ser necessárias para aquele momento. Então, por exemplo, eu digo sempre que trabalhar com a formação da vogal é um elemento importantíssimo para trabalhar a afinação. Sem a consciência de como as vogais são produzidas ou formadas no nosso trato vocal, nos nossos articuladores, você pode ter muitos problemas de afinação. Então, trabalhar, por exemplo, eu classifico as vogais em vogais linguais. E, por exemplo, são vogais que dependem mais da língua. Vogais labiais. O, U. Então, muitas vezes em coro, as pessoas cantam, por exemplo, uma vogal labial U com um formato de I. Não, aí a afinação não acontece. Então, trabalhar essa formação, essa consciência de como as vogais são formatadas dentro do nosso trato vocal é importante. E aí tem exercícios, por exemplo, como esse aqui, ó. Na, na, ui, 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 ui. Ou, então, por exemplo, o, você está saindo de uma vogal mais labial para uma vogal mais lingual, né? Então, essa consciência de formação das vogais é muito importante. Isso pode ser trabalhado no momento da técnica vocal, inclusive para ajudar no blend, na mistura vocal e na afinação. Exercícios para transição de registro. Às vezes, nos nossos coros, as pessoas não sabem muito bem transitar da voz chamada, da nomenclatura mais antiga. Eu não vou entrar em detalhe agora. A nomenclatura voz, peito, misto e cabeça, ela é nomeada hoje de modo diferente em relação aos músculos que mais trabalham em cada um desses registros. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, para não investir tempo nesse aspecto e deixar de falar dos aspectos de exercícios, tá? Mas eu vou usar a nomenclatura, então, mais antiga. Voz e peito, misto e cabeça, por exemplo. Então, esse exercício, por exemplo, nessas diferentes vogais,
começando de cima para baixo, pode incentivar você a começar com a voz de cabeça e fazer uma transição de registro mais amena, sem muita quebra, né? Então, e tem muitas propostas de autores, por exemplo, tem autores que sugerem que os vocalizes no contexto do coro sejam feitos sempre com movimento de cima para baixo. E a ideia desses autores é justamente já incentivar a pessoa a pegar com a voz de... Às vezes, elas cantam a região médio grave com voz de peito, né? Sobretudo na vogal A. Então, então você começando o exercício de cima. Para elas não ficarem. Então, exercícios de transição de registro. Exercícios para ressonância. Ou seja, a gente sabe que os ressoadores são importantes elementos para a gente poder produzir uma voz com qualidade, e a consciência desses ressoadores pode ser despertada por vários elementos. Então, por exemplo, esse exercício aqui, ele está utilizando a consoante sonora M, seguida de vogal, né? Mi, mini, 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 mi, mini, mi. Money, 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 mo, money, mo. Money, 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 mo, money, mo. A ideia de você usar com M é de você construir o som da vogal a partir desse som do M, tá? E aqui também eu deixo uma outra observação. Eu trabalho com os que eu chamo de modos de ressonância, Mzinho, N, NG e Mzão. Mas isso vai ficar para um outro momento, porque só esse assunto dá um assunto para uma palestra. Mas exercícios onde vogais são antecipadas por consoantes sonoras, como, por exemplo, o M, podem servir para o trabalho da ressonância. O sétimo proposta, exercícios para soltura e ativação dos lábios. Às vezes as pessoas têm hipotonia de lábio, elas não fazem a vogal O, porque o lábio não tem tônus, né? Então, exercícios para trabalhar a soltura e ativação dos lábios e do maxilar também. E assim por diante. Uma outra categoria de exercícios que eu acho muito importante são os exercícios que combinam a técnica e o aquecimento com o treinamento auditivo, que é aquilo que eu falei para chamar atenção. Às vezes a gente faz exercício tudo no modo maior, fica cansativo e as pessoas não ficam atentas e não trabalham alguns aspectos de treinamento auditivo. Por exemplo, esse exercício aqui é bem simples, que ele começa no modo maior, lá, na, 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 Você também não precisa fazer exatamente isso. Você pode inventar o seu. Por exemplo, se você fizer simplesmente assim, aí o próximo, o próximo tom, fizer 5 graus menor, vai alternando entre maior e menor, o próximo maior, aí o menor, o próximo, mesma coisa com tríade, né? Você pode fazer
Então, você está, ao mesmo tempo, usando excertos melódicos, pequenos desenhos para trabalhar a técnica e o aquecimento, mas você está trabalhando também a percepção auditiva. Existem também outros exercícios que é interessante para trabalhar o desenvolvimento do senso rítmico. Às vezes você vai cantar uma música que tem um ritmo um pouco mais trabalhado. Um alerta que eu sempre digo é que os manuais que nós temos, eles são norte-americanos e europeus, e eles, então, muitas vezes não trazem, não tem proposta de exercício, por exemplo, para música brasileira, que provavelmente tem só a questão rítmica já é bastante diferenciada. Então, fica aí também um alerta para a gente produzir os nossos próprios exercícios, principalmente quando a gente for fazer música brasileira. Mas voltando aqui à questão do exercício rítmico, esse é um exercício simples para fazer. Na, 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 e tem esses acentos. Na, 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 na. Então você pode trabalhar com coro, primeiro só cantando para eles sentirem esse ritmo. Na, 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 na. Depois usando a palma. Na, 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 na. Depois usando a palma no acento. Na, 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 na. E assim existem zilhões de propostas que você pode fazer para trabalhar, se caso for o problema do seu grupo, o senso rítmico, enquanto você está trabalhando o aquecimento e técnica vocal. Agora, nessa nona etapa, ou essa número 9, eu trago exercícios para trabalhar a mistura vocal no naipe e entre os naipes. Por exemplo, eu gosto de usar muito exercícios harmônicos, como esse aqui, ó, onde o baixo faz do, mi, o tenor faz mi, contralto faz mi, e soprano faz mi, mas professor, eu preciso fazer um exercício para trabalhar a mistura, um exercício harmônico. Meu corno não dá conta de fazer esse exercício para trabalhar a questão harmônica e mistura. Você pode fazer, por exemplo, um exercício simples assim, ó. Canta todo mundo uníssono a partir da nota Ré. Na Ré, com a vogal U, por exemplo. Depois de um certo tempo, entra, por exemplo, as vozes mais agudas, cantando a terça. E aí existem várias maneiras. Por exemplo, você pode fazer um vocalize normal, por exemplo, onde, por exemplo, tenores e sopranos seguram essa nota. Baixos contraltos segura a terça. É um exercício mais simples, mas existem vários manuais. O que não falta são exercícios que contemplem essa questão harmônica. O importante é que a gente utilize-se dessa ferramenta de trabalhar a mistura vocal, e você pode, como eu disse, extrair material do seu próprio repertório para fazer esse exercício. O Webb é o autor que eu falei do aquecimento mental. Ele traz esse conceito de aquecimento mental, que eu acho muito interessante, que é uma proposta de manter a mente dos cantores envolvidos na hora da realização
do exercício, que é aquela ideia de não fazer o que eu já falei há algum tempo atrás, não fazer o exercício só no modo maior, só no modo menor. Por exemplo, mesclar tons inteiros com semitons, né? Outras escalas, e mudar isso no meio do exercício. Ao invés, por exemplo, no momento da técnica vocal, ao invés de subir ou descer de meio tom, muda o padrão, sobe de um em um tom para chamar a atenção dos cantores, sobe de terça em terça, ou desce de terça em terça, enfim, cria uma outra mecanismo para chamar a atenção do cantor, que não seja só utilizando vocalizes no modo maior e no modo menor. É interessante, por exemplo, você vai cantar uma peça que seja no modo mixolídio, por exemplo. Utilize-se de elementos do modo mixolídio para trabalhar no aquecimento e na técnica vocal. Assim você vai preparar, inclusive, a percepção e a audição dos cantores para aquela peça, principalmente se essa peça for a primeira peça do momento do ensaio, né? A outra coisa que eu também trago através dessa autora aqui é o que ela chama de preparação para escutar e ouvir. Você trabalhar no momento do aquecimento da técnica vocal uma audição interna e externa. O que ela está querendo dizer com audição interna? Você pode pegar, por exemplo, uma melodia bem simples que você está cantando lá com o seu coro, não precisa ser coisa sofisticada. Você fala, ó, pode ser uma coisa até em uníssono que o coro esteja cantando para trabalhar essa questão do ouvido interno. Vamos cantar, eu vou reger. Quando eu cortar, vocês continuam cantando mentalmente. Quando eu der o sinal convidando-os a cantar, vocês voltem a cantar do momento que estão. Aí você vai ver o quanto os cantores estão acompanhando mentalmente, quanto eles estão pensando mentalmente nas notas, no sentido das alturas, da afinação. Sei lá, você pode, que me vem à cabeça agora, você pode pegar uma música assim, bem simples, que eu uso com os alunos, por exemplo, das aulas de técnica vocal, ou mesmo de coro, para fazer esse tipo de exercício, sei lá. Tanto que choveu, tanto que molhou, coração se encheu de amor e transbordou, água que correu, ribeirão levou, foi pro oceano e lá se evaporou. Então você começa a cantar com eles. É uma música que está no compasso ternário simples, você vai regendo, uma hora, num momento que você escolhe, e todos continuam cantando mentalmente. E todos continuam cantando mentalmente. Depois você volta a convidá-los a cantar, e aí vamos ver como é que eles reagem e que ponto que eles estão, se estão todos juntos. Então, é uma maneira de trabalhar o ouvido interno. Para trabalhar o ouvido externo, essa autora, Stigman, por exemplo, é uma coisa que eu uso bastante nas aulas de técnica vocal e de ensaio, que é pedir que os cantores percebam quem está do seu lado direito, quem está do seu lado esquerdo cantando, quem está atrás dele, chamar a atenção dos cantores para as passagens que antes foram mencionadas no momento do aquecimento. Olha esse acorde, olha essa nota. Pedir aos cantores que coloquem, por exemplo, uma mão na frente da orelha, a palma da orelha, para criar uma espécie de antena parabólica. E cantar com essa da mão para fora. Não sei se vocês conseguem ver aí na câmera eu fazendo. Então você consegue trazer para o raio de escuta melhor o seu som e os sons que estão ao seu redor. Então, isso é muito interessante para trabalhar, por exemplo, quando o coro não está afinando, quando não está misturando bem as vozes. Então, vai desenvolvendo essa habilidade de trabalhar o ouvido externo,
né? Essa estratégia eu gosto bastante. As outras estratégias também que são sugeridas, por exemplo, é a gente utilizar diferentes formações no coro. Uma coisa que eu sempre tenho dito para os alunos, que é o seguinte: a formação do coro, ela nunca deveria ser fixa. A formação do coro, ela deveria atender a alguns parâmetros, tais como, por exemplo, a textura do repertório, a sonoridade que se quer daquele repertório, o espaço onde se ensaia, o espaço onde vai cantar, a quantidade de pessoas por naipe. Então, inclusive, esse é um outro tema que daria uma longa discussão de assunto, que é formação de diferentes formações, posicionamentos, que, aliás, esse é um assunto que eu vou tratar amanhã na minha disciplina da pós-graduação. Diferentes formações para o coro como auxílio para trabalhar, inclusive, a mistura e trabalhar a afinação. E aqui eu trago um exemplo bem localizado de exercício para trabalhar a mistura vocal, além daqueles que eu já falei anteriormente. Por exemplo, todo mundo cantar a nota sol. Sol, ou com a vogal A, com a vogal que for mais confortável para o seu povo. E aí você vai modificando a harmonia, né? Então, a ideia é fazer com que os coralistas mantenham a sua audição no som que eles estão produzindo, enquanto você vai fazendo a mudança harmônica. Depois você vai repetir, por exemplo, a escala pede para cantar a nota sol, agrupando em naipes. Por exemplo, tenores e sopranos cantam baixos e contraltos cantam uma oitava abaixo. Por exemplo. E aí, depois, o terceiro passo é você partir dessa nota com soprano e tenor, glissando do agudo, né? Contralto, a mesma coisa. E aí a ideia é manter a qualidade da emissão vocal, na passagem de uma nota para outra, enquanto você vai fazendo esses trânsitos. É um bom exercício para trabalhar a mistura vocal. Mas existem exercícios também mais simples do que esse. E uma outra parte que eu acho interessante reforçar é o seguinte: você pegar o seu repertório que você vai fazer e extrair do próprio repertório excertos melódicos ou harmônicos para utilizar no momento de aquecimento de técnica vocal. Por exemplo, certa vez eu trabalhei com esse Salmo 26 do Haydn, e aí eu peguei o compasso 4 e 5 com Anacruze. Então, aqui, ó. Por exemplo, fazendo aqui o 4 com Anacruze que eu fiz, você tem aqui uma ideia, um movimento cromático acontecendo, um bom excerto para trabalhar com os cantores. E está numa região confortável, você pode fazer só com sopranos, como você pode fazer com todo mundo. Um outro exercício que também eu peguei nesse mesma peça é cantar o compasso 12 e 13, a linha do soprano. Aqui, ó, com Anacruze. O soprano pode cantar isso. Mas, professor, eu não quero começar tão agudo como isso. Você pode pegar, por exemplo, aqui a gente está na região, o tom principal da música é Fá maior,
e aí você está começando aqui no 5º grau de Fá maior, para fazer essa cadência lá no God, em Dó maior, no 5º grau. Eu quero começar mais grave. O importante é guardar a relação intervalar. E aí, se você quiser, vai chegando até o tom que é. Obviamente, chegando nessa região do soprano, você deixa só os sopranos chegar nesse tom. Aí, baixo e contralto vai parar antes. Um outro trecho que eu sugiro para fazer de vocalize é o Anacruze do 13, a linha do contralto. Por quê? Tem um salto ali, ó, Ré, Si, Fá, Mi, esse trítono, Si, Fá, é muito importante já sensibilizar a audição das contraltos para esse movimento. Então, voltando lá no tom. Vou cantar na minha oitava, tá? Porque eu não tenho falsete nessa região. Então, a linha da contralto pode ser um momento oportuno de trabalhar. Volto a dizer, você não vai fazer tudo isso num único ensaio. Você vai organizar o seu ensaio e vai usar essas ferramentas quando elas forem necessárias. Assim como, por exemplo, o compasso 24, 25, onde a música vai mudar do modo maior para o modo menor, trabalhar. E aí, logo em seguida, você já pode trabalhar com a entrada do baixo. Cadê o baixo? Então, você tem essas entradas sucessivas do soprano, anunciando a tríade menor e de Fá menor, pegando a sensível, o baixo fazendo o desenho numa outra transposição. Então, você pode trabalhar esse excerto com baixo e com soprano. E, por último, nessa mesma peça aqui, vocalizes harmônicos. Por exemplo, eu gosto muito desse final, onde você tem aqui o baixo fazendo o movimento cadencial. Ficou faltando as claves aí, mas clave a 3 vozes. Eu recortei Marinheiro de Primeira Viagem. Clave de Sol, soprano, a primeira clave de Sol, a contralto, clave de Fá. Então, ó, tem um movimento melódico aí. Fá, Sol, Mi, Lá, Lá, Ri, Dó, Tá, que dá para você trabalhar, por exemplo, o efeito de messa de voce, dessa nota longa que vem da semibreve ligada à mínima no compasso seguinte, enquanto o baixo faz o apoio da fundamental, né? Faz aqui um acorde 6/4, indo para dominante de Fá maior e concluindo na dominante. Então, por exemplo, esses 3 últimos compassos pode ser um vocalize harmônico sendo feito. E para pensar em peças brasileiras, eu já estou indo para os finalmente, tá? Para abrir para perguntas. Por exemplo, essa peça do Marlos Nobre é uma peça bem chatinha. Agolonante deu anice. Então, vocês percebem que ela entra o soprano, depois entra o tenor fazendo canonicamente a mesma ideia na mesma região. Depois o contralto entra canonicamente, quarta baixo, e o baixo imita. Então, você pode usar no aquecimento esses 4 compassos iniciais direto com o texto, com o fonema, já para trabalhar com os cantores essa percepção
de como essa peça é construída dentro de uma ideia imitativa canônica A2, ou seja, onde soprano e tenor caminham emparelhado e alto e baixo. E os acentos, né? Agolonã, agolonã te deu anice. Por exemplo, uma última peça aqui, de peça brasileira, é o Sanctus, da missa ferial do Oswaldo Lacerda. Aqui no Anacruz do Compasso 37, você pode aproveitar essas entradas sucessivas desse fugato, onde o tenor vai apresentar pela primeira vez o tema nessa. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então você pode trabalhar já essa. E outra coisa, usando essa peça, você pode trabalhar aqui uma ideia de um Fá, uma ideia meio modal, de um Fá com a sétima, um Fá menor com a sétima baixada. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aí já vai trabalhando. Bendito. A inflexão, né, da nota longa e a inflexão do apoio, etc. e tal. Com a observação de que o contralto vai imitar uma quarta baixa. Fado bendito, aquele que vem em nome do Senhor. Aí, cuidado que o baixo, quando ele for entrar, ele vai ter uma terminação diferente. Vejam aqui o baixo. Bendito, aquele que vem em Fá, Sol, Mi, Ré, Do, Si. Ele não vai cantar Si, Do. Então, um exemplo de que você pode extrair um exemplo de música estrangeira e um exemplo de música brasileira. Bom, eu vou parar a apresentação, que agora eu vou usar esse tempo, essa meia hora final, para deixar vocês perguntarem. Eu sei que eu falei bem rápido, porque eu sou meio acelerado mesmo, mas quero deixar vocês perguntarem, que é o que me interessa mais, responder as perguntas. Vamos lá, quem tem perguntas? Oi, Fábio. É o Jonathan. Oi, Jonathan. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado, Fábio. Fábio, eu só ia falar, deixa a gente ver as referências para eu copiar aqui desculpe. no final do texto. Obrigado. Eu posso fazer o seguinte também, deixa eu ver se eu consigo. Eu posso colocar agora, nesse momento, aqui tem acho que aqui tem anexos, ó. Os anexos do Google Agenda aparecem aqui. Deixa eu ver se dá para anexar o arquivo, esse material que vocês podem já receber. Se eu souber fazer isso, mas eu acho que eu não sei. Aqui está mostrando anexo. Mas tudo bem, depois eu ver. Deu para ver as referências? Deu sim, Fábio. Obrigado. Depois eu vejo um jeito para mandar o material para vocês, tá? Esse arquivo. Perguntas, observações, sugestões, críticas. Olha, o Wisterman. Tudo bem, Wisterman?
Tudo bem, Fábio. Eu estava calado porque eu cheguei uns 10 minutos atrasado, então eu fiquei com medo de me manifestar lá desde o início, entendeu? Tudo bem. Tudo Obrigado bem, deixa eu pela apresentar palestra. você. O Wisterman é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós nos conhecemos no grupo que estamos nos reunindo, professores da USP, Unesp e Unicamp, para tratar de voz e Covid. Bem-vindo, Wisterman. Muito obrigado. Prazer em conhecê-los. Fábio, obrigado pela palestra. Eu convidei todos os meus alunos para participarem também. Teve alguns alunos meus que participaram. O Matheus está aí até agora, de Juiz de Fora também. Olha, que legal, bem-vindo. E teve outros alunos que entraram, mas por alguma questão de agenda deles, eles acabaram tendo que sair mais cedo. Gostei muito de ouvir a palestra, gostei de ouvir essa sistematização do processo do aquecimento vocal, nessa organização. Isso ajuda muito o trabalho do regente, né? A gente ter esse roteiro, né, do que fazer, de que passo seguir a cada momento do processo de aquecimento e como planejar esse tempo de aquecimento. Muito bom, muito obrigado. Por nada. Dúvidas, perguntas? Ninguém tem nenhuma pergunta? assim é muito fácil Fábio. falar. Né? Ô, Fábio. Eu quero ser massacrado. Ô, dó. Fábio, não é pergunta, mas eu estou aqui assim com tanta tristeza de não estar numa aula para a gente fazer todos os exercícios, né? Ver como que funciona tudo assim na prática, isso é tão bom. Sim, com certeza. Bom, se a gente tivesse presencial, eu ia fazer isso tudo na prática, mostrando com cada repertório, cantando, vocalizando. Olha, eu pratiquei aqui enquanto você estava cantando, eventualmente eu cantava junto também, de certo modo teve prática, né? Só que nós não nos ouvimos uns aos outros. Eu também. Foi prática individual. Exatamente. Teleguiada. Ok, Fábio, eu fiquei com vergonha também de dizer mais uma coisa. Eu não consegui copiar a última referência que você colocou. Eu desconectei sem querer aqui e não consegui copiá-la. Deixa a última referência. O finalzinho da lista de referências. Quando eu fui copiar, eu desconectei, ao invés de copiar. Eu vou colocar aqui no chat, que eu acho mais fácil. Tá. Obrigado, coloquei aí. Obrigado. Foi sim. Então, muitos desses materiais, eles estão disponíveis na JSTOR, que é aquela base que nossas universidades podem acessar. Lá tem muitos materiais sobre coro, técnica vocal, enfim. Muito obrigado. Mas eu tô ficando triste, ninguém faz pergunta, ninguém me massacra. Tá bom, Fábio, eu vou fazer uma. Eu pensei aqui, eu nem estava lembrando dessa dúvida, porque você falou assim no início, aquela hora que cortou. Para aquecer o coro, nesse primeiro momento, eu não faço vocalizes muito difíceis ou com melodias difíceis de memorização. Mas assim, o aquecimento, o vocalize vai ser sempre nesse primeiro momento, não é? Você fala em qual sentido? Porque o texto já precede, já delimita a ideia de que você está falando de coro amador. É por isso? Ou assim, dependendo do coro, você já num primeiro momento faz o vocalize mais difícil ou reaquece o coro? Eu não entendi em qual momento que não seria vocalize mais elaborado, quero dizer. Então, obrigado pela pergunta, Helena. Em coro profissional, esses parâmetros se dariam de outra maneira. Porque em coro profissional, as pessoas estudam canto, tem uma prontidão vocal, então, embora também em alguns lugares do mundo
alguns coros semiprofissionais não aquecem para cantar, eles começam a cantar sem aquecer. No contexto nosso de coro amador, eu sugiro que os vocalizes iniciais sejam mais simples. O que eu quero dizer mais simples? Você não faça assim, por exemplo. Por exemplo, esse é o vocalize do Panófrica Opus 81, vocalizes de virtuosidade. Ou, por exemplo, eu começo um ensaio. Já direto com esse vocalize. Obviamente, vai depender, por exemplo, às vezes você tem mesmo coros amadores, você tem diferentes níveis. Tem coros amadores que têm uma prontidão maior, que às vezes dá para você fazer, mesmo no início, alguns vocalizes um pouquinho menos simples, né? Depende também do período do dia, se o coro é de manhã, à tarde ou à noite, depende de quanto, por exemplo, essas pessoas, porque às vezes em coro amador, quando era à noite, as pessoas já vinham do trabalho falando bastante, etc e tal, então você tem que reajustar o modo dela da fala para o modo do canto. Às vezes elas estão muito cansadas e não adianta você fazer só, você trabalhar. Por exemplo, vocês perceberam que nessa palestra eu não falei do momento do aquecimento vocal. Eu falei só do momento da técnica vocal. Porque no momento do aquecimento vocal tem outros preâmbulos que eu trabalho, que são preâmbulos para ir para o momento da técnica vocal. Por exemplo, exercícios corporais de ativação do corpo. É importante. Às vezes é melhor você investir. O regente e o preparador vocal faz o seu plano, mas ele vai de frente para o coro e ele percebe que aquele dia o coro está muito cansado. Então, tem que, às vezes, remanejar o planejamento ali naquele momento. Ou aconteceu alguma coisa, o coro está muito triste, enfim. Então, às vezes, o planejamento ele não é uma camisa de força, ele é um guia para você poder até saber o que você vai alterar em função da situação que se encontram aquelas pessoas. Então, por exemplo, o que eu penso vocalize simples? Grau conjunto, por exemplo, ou aí a hora que você percebeu que a voz, o corpo está ativado, aí é a hora de carregar a pedra, como eu falo. Então, você percebeu que o corpo está ativado, a voz está ativada, aí agora eu vou fazer exercícios mais elaborados de acordo com o que eu necessitar no meu repertório. Legal, professor, obrigada. Fábio, eu queria fazer uma pergunta. Você tinha mencionado os nomes históricos, né, da voz de peito, voz de cabeça, voz de máscara. E aí você tinha mencionado que naquele momento você não trataria os nomes... a minha filha está participando da aula também. Que legal! Você disse que naquele momento você não trataria dos nomes os nomes técnicos mais contemporâneos usados para essas categorias, né? Você tem esses nomes mais contemporâneos de mente, assim, de memória? Tem. Então, e quando a gente está falando dessa questão, a gente está falando de registro vocal. O registro vocal é um grande, igual respiração no canto, é um assunto que não há consenso. A própria definição de registro, ela é conturbada, né? Mas, assim, partindo, por exemplo, da definição do século XIX do Manuel Garcia, que foi um cantor e professor de canto, que trabalhou muito essa questão fisiológica, o registro é uma série de sons cantado de modo consecutivo
por um mesmo mecanismo. Então, quando eu estou cantando, eu estou usando aqui um mecanismo. Quando eu já mudei de mecanismo lá atrás. Só que aí é uma grande controvérsia, porque é o seguinte, há autores que dizem que registro e a troca de registro é um fenômeno laríngeo. Só as pregas vocais e a musculatura intrínseca trabalham para isso. Há autores que falam que registro é um fenômeno ressonantal. Então, você trabalha com o trato vocal para fazer as manobras de mudança de registro. Por exemplo, quando eu canto uma cadência de ópera, por exemplo, para fazer esse Fá sustenido, eu fiz uma cobertura. Isso é uma manobra de registro. Se eu não faço isso, ele vai sair. Aí parece belting, black music, etc. e tal. E há uma categoria que diz que registro é uma implicação das duas coisas. Um trabalho muscular e um trabalho ressonantal, né? Por que eu expliquei sobre isso? Porque a nomenclatura antiga vai falar de registro quanto à sensação vibrátil, voz de peito, voz mista e voz de cabeça. A nomenclatura atual vai explicar essa questão de registro voz de peito, mista e cabeça em função dos músculos que mais trabalham nesses registros. Por exemplo, na voz de peito, há um consenso de que você tem o tireoaritinoideu trabalhando na voz de peito. O tireoaritinoideu é um músculo que se liga à cartilagem tireoide e que se liga à cartilagem aritenoide. Ele é o próprio músculo vocal. E na voz de cabeça, há um consenso de que o par de músculos que mais trabalha nesse registro é o cricotireoideu, que é o músculo que está ligado à cricoide e que está ligado à tireoide. E no registro médio, os dois estão em equilíbrio. Aí eu nem estou falando, eu estou falando do registro modal, que se subdivide em peito, misto e cabeça. Eu não estou, por exemplo, falando do falsete e nem do assovio ou de flauta, que aí são outros mecanismos, e nem do registro, por exemplo, de Fry ou basal, que também é outro mecanismo. Então, a nomenclatura normal, atual hoje, vai dizer que não, você tem que explicar a questão do registro em função dos músculos que trabalham nesses registros. Aí, nesse sentido, eu sugiro, por exemplo, eu tenho um artigo de 2010, acho que é, ou 15, eu não lembro a data agora, desculpe, da revista Ouvir ou Ver, que eu discuto sobre essa questão teórica de registro. A partir do Manuel Garcia, eu comparo outras definições de registro e mostro como é que cada autor lida com isso. Eu, particularmente, sou uma pessoa que sou adepto da terceira corrente, que registro é um trabalho ressonantal e laríngeo. Não é só laríngeo e não é só ressonantal. Tem uma tese da Glaucia Luiz Salomão, que é a fonoaudióloga que traduziu o livro do Sandberg, Ciência da Voz, que é só sobre registro, uma tese muito interessante. E tem esse livro aqui, ó, não sei se dá para ver, Músculos Intrínsecos da Laringe e Dinâmica Vocal, da doutora Silvia Pinho e Paulo Pou, também traz explicações a respeito dessa questão de registro e da musculatura intrínseca que trabalha em cada um. Eu resumi bem a o instrumento, porque esse assunto só ele dá uma outra palestra. Posso fazer só mais uma? Mas deu mais ou menos para entender? Deu sim.
Pelo Claro. visto não vai ter só 3 ou 4 nomes de registros, né? Esses nomes vão variar conforme um monte de elementos, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, que é, Sim. como nós estamos tratando, como a sua palestra é sobre o coro amador, né, mais especificamente, e eventualmente a gente precisa, na lida com o coro amador, a gente precisa também usar termos técnicos para poder assuntar o coro, né, para fazer o coro tornar-se íntimo do conteúdo, dos conceitos que estão sendo trabalhados. O que você acha, estou perguntando mesmo a sua opinião a respeito disso, o que você acha mais interessante para ajudar o coro a desenvolver a consciência dos registros? Utilizar uma terminologia histórica consolidada pela prática, né, nos coros aí mais tradicionais, ou utilizar uma terminologia mais contemporânea, que está mais ligada mesmo até à própria ciência da voz, né? Ou se você acha interessante mesclar as duas coisas, se isso geraria confusões, o que você acha a respeito disso? Na realidade, assim, pensando no trabalho prático com o coro, eu sugiro que primeiro você trabalhe mecanismos sensoriais da percepção desses registros. Porque, por mais que hoje a relação ciência e canto estejam avançadas, o canto ainda é um trabalho muito sensorial. Porque existem vários tipos de alunos. Por exemplo, tem aqueles alunos que, se você começa a nomear muito a questão muscular, ele trava. Ele não faz conexão, entendeu? Tem aluno que, se você não falar tecnicamente, ele não entende. Então, você tem que perceber qual é o perfil do seu público e qual linguagem que ele entende mais. Se é uma técnica mais prática, sensorial, ou uma explicação mais técnica. Aí você vai, de acordo com o seu público, utilizar. Então, no contexto do corpo, primeiro eu sugiro trabalhar exercícios que levem o coro a perceber primeiro, pela experiência, essas questões. Há coros, por exemplo, que têm momentos de técnica vocal acoplada ao ensaio. Às vezes é num momento fora do ensaio, às vezes o regente reserva. Por exemplo, tem coros que tem ensaio, por exemplo, de 30 minutos, ou 3 horas, por exemplo. Agora a gente não está ensaiando, mas quando era presencial, né? Por exemplo, 3 horas. Então o regente, às vezes, reservava 30 minutos, 40, pode ir, à medida do necessário, trabalhando essas nomenclaturas, mas de modo gradual. Então, por exemplo, eu tenho vários vídeos que eu sempre vou recolhendo, que mostram o funcionamento, porque as pessoas precisam ver, mesmo que esquematicamente, como é que esses músculos trabalham. Que às vezes tem gente que nunca viu nenhuma laringe por dentro. Né? Então, você pode usar o momento do aquecimento da técnica vocal para dar, em doses homeopáticas, essas informações. Por exemplo, digamos que você está trabalhando num coro e elas cantam sempre sempre com voz de peito. Talvez, por causa dessa razão, seja um momento importante de explicar essa questão de registro, fazer exercícios na descendente com elas, evitar a vogal A, usar mais a vogal U, para depois entrar com o conceito, que na verdade eu acredito que a experiência é anterior à conceituação. Então, primeiro você vivencia, experiencia no seu corpo, e aí depois você vai com a explicação. Então, por exemplo, aí seria um exemplo de uma situação bem localizada, que você tem as contraltos que não entendem o que é cantar de voz e cabeça. Então, você poderia, nesse momento, digamos assim, instruir o coro de modo pontual. E dentro de 30 minutos, isso seria uma coisa que levaria, assim, 5, 10 minutos
no máximo. Aí, o outro dia, você tem uma outra necessidade. Então, na realidade, eu sugiro trazer esse assunto à medida que o coro abre e eles não veem necessidade disso, não vai criar significado, entendeu? Então, usar a terminologia na medida da necessidade que o grupo for apresentando. Obrigado. Por nada. Mais alguém? Vocês podem discordar também. Eu ficaria mais feliz se as pessoas discordassem do que eu falo, para eu poder argumentar. Mas as pessoas não discordam, aceitam tudo. Podem discordar, falar assim, eu não penso assim, eu penso assado. Vamos, pessoal, tá para isso, para gente argumentar, discutir. Ó, temos só 3 minutos mais. Daqui 3 minutos eu vou encerrar. Olha, a Ellen tá brava comigo. Falou que não aceita falar que voz de contralto não sabe. Mas, meu filho, eu nasci para entender como não cantar de peito, porque é a voz que se utiliza. E na realidade, as contraltos, na realidade, são todas no Brasil alto. Tem sopranos para o de contralto. Bom, se não temos mais perguntas e nem considerações, ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Os alunos do Wisterman não querem fazer nenhuma pergunta? Seus alunos trabalham com coro também? No momento, os alunos com que eu estou trabalhando estão ligados ao projeto que eu coordeno, que é o coro acadêmico da UFJF. É um coro misto que envolve uma disciplina, envolve atividades extensionistas. E os alunos são, eventualmente, alunos da disciplina ou bolsistas do projeto. O Matheus, que está aqui conosco, é o único remanescente dos que entraram e ficaram até o final, né? O Matheus é bolsista de treinamento profissional. E ele é muito talentoso, compõe, canta muito bem. E ele está. O talento principal dele, no momento, no coro acadêmico da UFJF, tem sido a edição de áudio, porque é isso que nós estamos fazendo atualmente, né? Já que nós não podemos ensaiar, nós fazemos vídeos, e ele faz edição de áudio. Sim. Vocal e aquecimento. Não, é uma coisa que né? Algumas coisas, dependendo do que você trabalhar, dá para dá para remotamente, mas elas são coisas para quando a gente puder voltar presencial, realizar. Estou ouvindo os sinos da igreja do Lar do Padre Péricles, 18 horas. Tá travando? Tá cortando bastante, Fábio. Ai, ai, ai. E agora, melhorou?
Olá. Agora melhorou. Melhorou? Então é isso, gente. Então, como ninguém tem mais pergunta, vocês me deixaram triste. Eu esperava mais perguntas, mas quando não tem pergunta, é sinal que a palestra não foi boa. Ou que foi muito organizado. Oi? Ou que foi muito organizada e muito clara. Então, eu agradeço a presença de todos vocês. A gente vai fechar essa sala. Semana que vem a gente não tem palestra, mas vocês estão todos convidados, que provavelmente a gente vai discutir algum texto. Acompanhe a gente no Facebook, que a gente tem uma página lá, GP Vosia, e também no Instagram. E a gente coloca a divulgação do que vai ser discutido na quarta-feira nessas redes sociais, Instagram e Facebook. Então, geralmente a gente coloca no sábado ou domingo de cartaz de divulgação nas redes sociais. Então, vocês ficam sabendo. Semana que vem, provavelmente, a gente vai discutir do A Voz, canto coral, canto e Covid, desse momento. No dia 22, nós teremos uma palestra que ainda a gente está fechando, mas vocês sempre saberão com antecedência. A palestra, então, acontece a cada uma quarta-feira sim, outra não. Então, hoje teve, semana que vem não, 22 terá e assim sucessivamente. Bom, muito obrigado, boa tarde para todos e todas, e vamos para a outra reunião. Certo? Muito obrigado. Boa tarde para vocês, pessoal. Até mais.